Passando pro terceiro exemplo aqui, eu quis mostrar também que não é só a taxa de juros que afeta o resultado das empresas, tá? Não é só a taxa de juros que vai fazer uma empresa aumentar o lucro ou diminuir o seu lucro, eventualmente dar até prejuízo, tá? Nesse exemplo, tá? Começando ali com base naquela mesma empresa, né, nesse ano 1, o que eu quis mostrar? Com o passar dos anos, então eu coloquei a projeção do ano 1, ano 2, ano 3, ano 4, ano 5, eu quis mostrar como a inflação pode impactar no resultado dessas empresas, tá? E aonde que geralmente essa inflação vai impactar? Vai ser aqui em cima, tá? Lógico que eu não quis projetar aqui para não complicar mais, mas assim, as despesas gerais e outras despesas provavelmente também vão ter algum acréscimo ao longo do tempo, se a gente tiver um cenário de inflação. Mas eu quis mostrar mais no sentido de como o aumento do custo de uma companhia, sem que ela consiga repassar isso na receita, vai impactar as margens dela, tá? E como isso vai gerar uma desalavancagem operacional que vai impactar o lucro líquido, mesmo com o CDI travado, tá? Mesmo com a taxa de juros no mesmo patamar. Tá? Então não é porque o juros está alto ou está baixo também que uma empresa pode não ter problema, ela pode ter problema sim. Nesse caso, né, a simulação que eu fiz, o exemplo que eu quero dar, ó, se essa empresa tiver um crescimento aqui do seu custo de 5% ao ano, tá? Então o CPV dela vai aumentando 5% ao ano, mas por algum motivo, pelo setor, pelo produto que ela trabalha, pelo serviço, ela não consegue repassar isso na receita e ela não consegue crescer a receita dela, veja como a margem bruta vai diminuindo ao passar dos anos, tá? Isso causa uma desalavancagem aqui embaixo que faz com que até o resultado operacional dela, nesse cenário mais catastrófico assim, eu acho que esse cenário até é um pouco mais difícil, né? A margem dela caiu pela metade praticamente, mas enfim, em setores sendo disruptados ou passando por problemas ou cada vez mais competitivos, isso pode vir a acontecer, tá? Então eu queria mostrar isso para vocês, como isso causa uma desalavancagem nos resultados, ó. Um EBIT que era 13 mil foi para 1.000 negativo, tá? Ela ainda tem que pagar o resultado financeiro, né? Nesse caso ainda usando uma simulação de juros baixo, 4%, né? Abaixo do nosso cenário atual. O resultado operacional dela não vai ser suficiente para pagar esse resultado financeiro. Além disso, essa empresa, né, nesse exemplo, ela já está endividada. Eu usei o mesmo exemplo aqui da empresa alavancada, com as mesmas premissas ali de 80% e de 130%, tá, nessa dívida líquida dela. Mas enfim, o foco aqui é mostrar que não só os juros impactam no resultado de uma empresa, tá? A inflação, que é algo que a gente está vendo nesses últimos dias, seja das commodities, seja dos custos, seja dos serviços, enfim, isso também pode ser muito prejudicial para muitas empresas, em que o cenário competitivo é bem forte, ou que ela não tem poder de repasse de preço. E, consequentemente, igual eu falei nos outros exemplos, no exemplo anterior, isso faz com que o múltiplo fique cada vez maior. Então vamos supor que você comprou aqui no ano 1 a empresa, esperando que ela ia terminar o ano com resultado de 5 mil e achava que no ano que vem esse resultado ia ser igual ou melhor, né? Então esse PL iria diminuir. O que aconteceu? O resultado foi muito pior, esse PL aumentou. Então, para essa empresa se manter negociada no mesmo múltiplo, 10, 11 vezes, ela teria que cair 50%. Tá? E assim, ela não estaria mais barata porque ela caiu 50%, porque o resultado dela caiu 50%. Então foi uma queda merecida, justa. Vamos supor que, nossa, foi pior ainda. A inflação ali, a perda da margem bruta dela, ela não conseguiu repassar, teve uma desalavancagem operacional aqui, esse resultado foi lá para 739, né? Caiu de 5 mil para 739. Esse múltiplo aumentou em quase 8 vezes, tá? Então, se essa empresa caísse 50%, provavelmente ela ainda estaria muito cara. Ela estaria sendo negociada a um PL 40, uma empresa que há 2 anos atrás negociava um PL 10. Então ela está ficando mais cara e não mais barata, apesar da queda, muito mais cara, apesar da queda da cotação, né? Enfim, se ela der prejuízo, como eu comentei, fica cada vez pior. Isso daí vai gerar um aumento da dívida, porque esse prejuízo vai virar dívida, né? Já que ela não gerou caixa para pagar essas despesas dela, ela vai ter que tomar empréstimo, vai ter que aumentar a dívida dela. Esse múltiplo de EV/EBITDA vai aumentar, porque o EV vai aumentar e o EBITDA está diminuindo, tá?
Então esse múltiplo também vai expandir. Enfim, esse era um outro exemplo que eu queria mostrar para vocês, como não é só a taxa de juros que impacta, tá? Nesse cenário atual que a gente está vendo, muito... Nesse cenário atual que a gente está vendo, a gente está vendo também um cenário de inflação, tá? Não é só uma alta da taxa de juros, a gente está vendo o custo da mão de obra, o custo das commodities, o custo dos serviços, tudo subir. Então isso pode ser outro fator que pode afetar os resultados das empresas daqui para frente e que o mercado já está fazendo conta e já está olhando. Mudando de novo um pouquinho de assunto, um outro exemplo que eu queria trazer é da desalavancagem operacional. Tá? Aqui na inflação a gente tem uma desalavancagem operacional, tá? A gente vê aqui, né, esse lucro bruto diminuindo, o EBITDA diminuindo, e a EBIT diminuindo também. O que é essa alavancagem operacional? Tá? Aproveitando para explicar, né? Basicamente é o quanto de lucro bruto aqui, ou o quanto de resultado eu consigo gerar com a mesma estrutura. Tá? Se eu mantiver a minha estrutura, seja no CPV, seja no... depende de onde está alocado aqui, né? Geralmente vai estar aqui nas despesas gerais administrativas e nas outras receitas e despesas, mas com quanto de EBITDA, o quanto de EBIT, quanto de lucro antes dos impostos, quanto de lucro líquido eu consigo gerar, né? Quanto de receita eu consigo fazer, quanto de lucro bruto eu consigo fazer com as mesmas despesas travadas. Tá? Isso chama alavancagem ou desalavancagem operacional. Se eu conseguir travar isso e aumentar a minha receita, aumentar o meu lucro bruto, eu vou ter uma alavancagem operacional. Se eu diminuir isso daqui com as mesmas despesas, eu vou ter uma desalavancagem operacional, então o meu resultado vai piorar, né? Indo por exemplo aqui para ver se fica mais claro, nesse cenário eu projetei que aquela empresa, ela ia, na verdade, o setor como um todo ia diminuir, ou ela ia diminuir as receitas dela por algum motivo, tá, ao longo dos próximos anos, conseguindo manter a margem, tá? Então nesse caso ela nem teve impacto na precificação, impacto da inflação, ela só foi, o bolo ali, a pizza daquele setor, ele foi diminuindo. Né? Então, esse setor foi diminuindo 5% ao ano, eu fui projetando, tá? Basicamente. Veja que a margem fica constante. Só que essa empresa não conseguiu diminuir os custos dela, as despesas ali dela. As despesas gerais administrativas ficaram travadas. Então, veja que o lucro bruto diminuindo com as mesmas despesas faz com que ela perca a margem de EBITDA, faz com que ela tenha uma desalavancagem operacional. Tá? A mesma coisa, eu não mexi aqui no resultado financeiro também, travei os juros, né, como se fosse constante, mas olha como o lucro líquido dela vai piorando, tá? Por essa desalavancagem operacional aqui no meio do caminho. Isso aqui é muito importante, tá? Empresas aí de forte crescimento, ou empresas do varejo, empresas que conseguem alavancar e desalavancar operacionalmente falando, empresas de commodities também conseguem bastante. É muito importante olhar para isso, porque se, né, o cenário, se o setor vai bem, se os ventos estão favoráveis, pode gerar uma alavancagem operacional e pode gerar um aumento do lucro. Se esse setor está indo mal, se o setor está ficando deprimido, está ficando cada vez menor, as receitas dessa empresa estão caindo, mas ela não consegue diminuir ali as suas despesas, isso gera uma desalavancagem operacional e, por consequência, um lucro líquido muito mais deprimido, tá? Isso faz com que os múltiplos, aí olhando por PL, até por EV/EBITDA, eles também vão aumentando, igual esses últimos dois exemplos que eu tinha dado, né? Ou seja, o preço da ação aqui, né, olhando até no ano 4 aqui, né, supondo que ela continue se desalavancando operacionalmente, cai 50%, ela vai continuar mais cara do que no ano 1. Tá? Então isso foi um péssimo investimento, né? Se essa receita, esse lucro bruto aumentasse, esse múltiplo ia diminuir, de acordo com a alavancagem operacional. Tá? E um outro exemplo que eu queria mostrar para vocês aqui seria a combinação aqui, né? Seria um cenário de Armagedon, de fim do mundo, um cenário catastrófico. O que é isso? Seria um cenário em que o setor está diminuindo, tá? Por uma crise econômica, por algum problema no setor, essa empresa está perdendo margem bruta, então além disso ela está sofrendo com inflação ou não está conseguindo repassar o aumento dos custos dela por algum motivo, tá? Então ela está perdendo a top line, ela está perdendo margem bruta, por consequência, né, ela está perdendo 2 vezes a alavancagem operacional dela, então está tendo 2 vezes uma desalavancagem operacional, tá? Além disso, o resultado financeiro dela está piorando,
por conta do aumento da taxa de juros. Tá? Então vamos supor aí um cenário em que a gente está tendo inflação, a gente está tendo uma piora macroeconômica aqui, que o setor, a pizza como um todo está diminuindo, né? A economia está diminuindo. E por fim a gente está tendo um aumento da taxa de juros aqui para tentar conter essa inflação. Olha o tamanho do impacto no resultado da empresa, tá? Uma empresa que lucraria ali os 6.970 reais, né? Usando reais como referência aqui, no ano 1, negociando a um PL de 9, lá no ano 5, passado por todo esse cenário de turbulência, ela estaria tendo um prejuízo de 10 mil, tá? Quase que quase não, né? Mais de um sexto do valor de mercado dessa empresa ela ia estar perdendo em prejuízo líquido, tá? E usei as mesmas premissas aqui de despesa financeira, receita financeira, dívida líquida, né, dos cenários anteriores, enfim. E eu queria mostrar para vocês como o PL dela, né, como o PL dessa empresa aumenta, né, e não diminui. Então, aqui já no segundo ano, né, se a gente tivesse uma pequena perda do top line, uma pequena perda de margem, uma pequena desalavancagem operacional e um pouco de aumento do resultado financeiro, olha o impacto já nesse múltiplo. Quase 3 vezes mais cara a empresa, tá? Olhando para o PL. Isso era a mesma empresa aqui com alguns fatores macro que mudaram, tá? Então o macro afeta as empresas. Mas esse acho que eu diria que seria o pior exemplo aqui, o pior cenário, tudo isso ia acontecendo ao mesmo tempo, tá? Provavelmente essa empresa aqui no ano 5 estaria entrando em recuperação judicial, estaria passando por problemas sérios financeiros, talvez fazendo aumento de capital, enfim, alguma coisa que a empresa ia ter que se virar para tentar sobreviver.